Povo de Deus, você pode abrir comigo sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O texto é longo, mas eu queria ler todo o capítulo 16 com vocês. Na verdade, no capítulo 16, você encontra ali várias histórias, né? Mas vamos tentar fazer como um apanhado só. Hoje não, ontem, durante a semana aí, eu mandei no Metodista um chamativo dizendo uma igreja simples, uma igreja que serve, uma igreja que ama ao Senhor e ao povo. E aqui nasce uma igreja. Essa é a história do nascimento de uma igreja. A igreja que depois Timóteo vai voltar para pastorear, mas ela está nascendo aqui. Vamos ver como é que ela nasce? Abre então Atos 16, do verso 1 ao verso 40, um texto longo. Nós vamos acompanhar, vai ser projetado aqui também, dá para você acompanhar. Diz assim: chegou também a Derbe e a Listra, são duas cidades. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daquele lugar, ou daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai não era judeu, e sim grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Essa parte a gente não vai falar, mas esse documento que Paulo ia mostrando nas igrejas aí, é o relatado no capítulo 15 de Atos, né? O concílio da primeira igreja, ou dos apóstolos, se reuniu em Atos, em Jerusalém, no capítulo 15, e decide que não obrigaria o povo a se circuncidar e outras coisas mais. Paulo mostra essa carta por onde ele ia e a igreja ia sendo fortalecida. Vamos lá, versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e Colônia, a capital daquela vizinhança ali. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-se, falamos às mulheres para que ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo lhe dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhação, ou espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo,
e vos anunciam o caminho da salvação. Parece até que era coisa boa que ela estava falando, correto? Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, ficou com medo, e levou-os para o cárcere interior, e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se-lhes todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos eles. O carcereiro, despertado do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se. Aquele ritual japonês lá do Harakiri, é isso? É isso o nome? Harakiri? Ele ia se matar. E agora eu perdi onde eu estava. Puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo e tua casa. Eu creio nisso. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aquele homem em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes respondeu: sem ter havido processo legal ou formal, fomos contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois então partiram. Amém. Senhor, nós rogamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra lida, ela possa ser clara aos nossos corações, e trazer a todos nós, ó Deus, ensinamento da Tua parte. Nós oramos e cremos no Teu agir, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Aleluia. Algumas vezes na minha vida, Deus me levou para missões ou campos missionários, né? Minha primeira nomeação pastoral na 4ª região foi em Linhares, no norte do Espírito Santo, que era um campo missionário. Mas a primeira experiência eu tive quando um ônibus de malucos, de doidos, um ônibus formado por juvenis e jovens, a maioria ali de 15 a 23 anos, nós fomos de ônibus, vários juvenis e jovens de todas as regiões aqui, sul, nordeste, e nós fomos para Rondônia, e passamos um mês nas igrejas de Rondônia pregando a palavra. E foi um negócio tão marcante, tão tremendo, que de lá saíram vários pastores, várias pessoas. Nós fizemos uma missão lá, mas a missão de Deus foi feita em nós também. Tempo depois, o Senhor nos mandou num outro projeto, na mesma coisa, de juvenis, um ônibus, e nós fomos para o Nordeste, Salvador, Recife e aquelas regiões ali. E todas as experiências, elas são muito marcantes, ou foram marcantes, são marcantes na minha vida. Mas algumas coisas assim eu guardo com muito temor no coração. Nós fomos para passar um mês, pouco menos de um mês, em Recife. E o meu grupo ficou em Jaboatão dos Guararapes, na Igreja dos Prazeres. A igreja, ela ficava, era um bairro que chamava Prazeres, a praia perto era Piedade, se não me falha a memória, tem bastante tempo. Nós ficamos na Igreja dos Prazeres, que eu acho que mudou o nome agora, e era uma igreja sim, devia ser essa primeira coluna aqui só, de bancos, um teto de telha de amianto, e um calor infernal. Em janeiro nós fomos, e era muito quente, e a gente não conseguia ficar dentro da igreja, mas nós fizemos todo o trabalho dentro da igreja. E algumas coisas que me marcaram: a gente ficava 1 hora, 2 horas dentro da igreja, e depois saíamos, e vários de nós desmaiavam depois. Fazia o trabalho e depois tinha que correr com soro, água de coco, abanar e tal, e juvenil passando mal, e a gente não sabia muito o que fazer, e a gente ficou ali 1 mês naquela. A casa que nos acolheu a mim e mais 4, éramos 5 na casa. E na acolhida o moço preparou uma mesa, e tinha as comidas típicas, cuscuz e uma série de outras coisas, uma mesa farta, e nós comemos à vontade, chegamos de viagem, estava morto de fome comendo. No segundo dia, o que sobrou do primeiro. No terceiro dia, o que sobrou do segundo. No 4º dia não tinha mais nada. E a gente ia passar 1 mês. E o moço falou assim, o moço da casa, falou assim: olha, eu dei para vocês o que eu tinha de melhor, mas não tenho mais nada. Não tenho mais nada. E a casa era muito simples, era uma casa que não tinha água. A gente chegava de manhã, acordava, ia para a praia tomar banho para ir para a igreja. Quando chegava da igreja, passava na praia, tomava banho de mar para ir para casa, porque não tinha água. Tinha banheiro, enchia a canequinha, jogava no banheiro, se quisesse tomar banho, enchia também e jogava assim. Mas nós passamos 1 mês. Se você hoje tiver, não por nós, tá? Não por nós, pelo agir de Deus lá, mas se você puder hoje ir nessa Igreja dos Prazeres em Jaboatão dos Guararapes, ela mudou, ela era de um lado da linha do trem, agora ela é do outro lado. O que era uma igrejinha para 50 pessoas, hoje é um templo para mais de 700. É uma igreja imensa, bonita, vibrante, gostosa de ir, pelo agir de Deus, pelo mover de Deus. As pessoas que ali estavam, lutavam com muitas dificuldades, mas com um amor pela obra. Aquela igrejinha de 50 lugares enchia de 150 crianças, no mês de janeiro, para a gente fazer EBF e brincar com elas, e depois passar mal. Depois ir para a praça da cidade, perto da igreja, assim, onde as outras irmãs de outras igrejas davam para a gente água de coco, algumas coisas assim, porque a gente não tinha.
Não tinha uma sorveteria sequer perto da igreja. Isso lá nos anos de 1995. Hoje essa é uma igreja formada, hoje essa é uma igreja que cresceu e expandiu. Eu saí de lá e a minha função nessa caravana era filmar os trabalhos. E eu fui para Salvador. Eu não terminei o mês lá em Recife, onde eu estava. Eu fui para Salvador. E quando eu cheguei em Salvador, os juvenis estavam apavorados. Porque naquele dia eles foram pregar numa comunidade. E na volta, quando eles estavam voltando, o ônibus deles foi cercado. E jogaram dentro do ônibus cobras. Cobras vivas. Jogaram pelas janelas e tudo mais. E eles ficavam apavorados. E o recado foi claro: não voltem aqui. Essa igreja, pouco tempo depois, ela elegeu a primeira bispa da igreja metodista, que foi a bispa Marisa. Depois ela veio para Juiz de Fora, depois ela se tornou bispa. Mas saiu dessa comunidade, onde o ônibus foi atacado por cobras. Mas o povo que ali ficou continuou pregando o evangelho, continuou falando da salvação. Missão não é fácil. A gente encontra no meio da missão várias coisas: pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que querem receber o evangelho, pessoas que têm chicotes nas mãos para açoitar, como foram açoitados Paulo e Silas. Missão é enfrentar dificuldades no dia a dia, assim como todos nós enfrentamos. Mas no campo missionário, a gente se sente despido, desamparado. Quando pastoreei Linhares, nós éramos a única igreja metodista num raio de 80 a 100 quilômetros ao redor, não tinha nenhuma perto. Então nós nos alimentávamos de amizades com os presbiterianos, os batistas, os assembleianos e os congregacionais, que estavam também na cidade. A gente reunia para fazer os cultos juntos, discipulado junto e assim por diante. Mas na nossa denominação, no nosso jeitão de ser, a gente se sentia muito sozinho, muito desamparado, durante os 2 anos que lá passamos. Mas a igreja ela é feita de pessoas comuns. E o evangelho pregado por Paulo, por mais que você fale assim: Paulo é o grande Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo é um homem comum. Silas, um homem comum. Lucas, um homem comum. Timóteo, um homem comum. A moça aqui do texto, a Lídia, era uma mulher comum. Mas o evangelho entra com poder em suas vidas, de formas que elas são impelidas a colocar algo mais, a fazer algo mais. Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o leva para a Macedônia. Aqui na 3ª região, nós temos um programa missionário em julho, chamado Uma Semana para Jesus, correto? Esses dias atrás, foi lá em Caçapava, estivemos lá por um dia. Lá em Minas, Espírito Santo, o mesmo programa, lá chama-se Passa a Macedônia. O Passa a Macedônia é uma semana para Jesus, onde o pessoal sai em missão para pregar o evangelho em situações muito, muito complicadas. Há uns anos atrás, nós tivemos a oportunidade de ir em São Sebastião. É isso? São Sebastião. Patrick foi na frente, a Carol estava morando em Minas nessa época, e eu e a Adriana depois, e nós fomos para um morro, onde nós tínhamos que pedir licença para o traficante para subir a escada, e eles ficavam com armas na parada da escada, para ver se a gente podia passar ou não. Esses dias agora, o Patrick foi com um grupo de missionários, lá no Rio de Janeiro, na comunidade de Padre Miguel. E aí, quando ele ia sair para o evangelismo, o pessoal chegou e falou assim: você não pode ir não, que algumas das suas expressões lá de São Paulo, aqui, se você chegar nesses lugares comandados pelo Comando Vermelho, você não vai ser bem-vindo. Ele teve que ficar na igreja lá, porque a linguagem dele o denunciaria para o Comando Vermelho. Mas o pessoal foi, 400 juvenis.
entraram por aquelas ruas e pregaram o evangelho, e dançaram, e cantaram, e louvaram a Deus, e colheram os seus frutos para a honra e glória do Senhor. Às vezes o Senhor nos manda, ou a gente quer ir para a Ásia, mas o Senhor nos manda para Linhares, nos manda para Recife, nos manda para outros lugares, nos manda para a Central de Guarulhos. Aqui não é uma missão como em outros lugares, né? Mas é mandado por Deus também, né? Em janeiro os nossos planos eram outros, não era isso? Né? Tinha pastor nomeado para cá, e os caminhos eram outros, e de repente Deus faz assim, não, ó, passa a Macedônia, passa a Central de Guarulhos, vão lá, o caminho, ou a ideia que eu tenho, o plano que eu tenho para você é outro. E no meio disso tudo, nós precisamos colocar as nossas agendas nas mãos do Senhor, e dizer, Senhor, eis-me aqui, dizer, Senhor, vamos lá, o que a gente vai enfrentar, os caminhos, não importa, se o Senhor está conosco, amém, agindo Deus, quem impedirá? E Paulo foi e achou umas mulheres, elas lavavam roupas no rio. Estar no rio aqui, o lugar de oração, era um lugar onde as mulheres iam lavar a roupa e acabam fazendo ali um culto. Esse negócio vai apitar de novo, não vai. E acabam fazendo ali um culto. E nesse culto, Lídia, uma empresária, escuta a palavra e naquele culto sem glamour, naquele culto sem caixa de som, sem aparelhagem, naquele culto à beira do rio, com as coisas boas e ruins de estar ao lado de um rio, uma vida é tocada. E o Espírito Santo entra, e o Espírito Santo faz a diferença, é vida na vida. O Senhor capacita aquela mulher para que ela escute a palavra e que ela, como mulher influente que era, pudesse influenciar outros. E ela leva Paulo e Silas para pregar na sua casa e nasce uma igreja dentro da sua casa. Nasce uma igreja numa pregação, nós vamos dizer assim, simples, onde a palavra do Senhor era explicada, não tinha nenhuma jogo de luzes, né? Hoje a gente precisa fazer uma parafernália para que as pessoas sejam tocadas. Eu gostei muito quando o moço veio aqui falar do presídio, que ele vai pregar no presídio. Aqui, às vezes, a gente tem que fazer um serviço muito grande, orar muito, para que o Espírito Santo quebre as cascas, para que possa entrar na mente, no coração. E ele fala assim, no presídio não, as pessoas já estão quebradas. A única coisa que elas querem é receber a palavra, receber um abraço, receber algo. E nessa recepção a palavra de Deus entra e faz diferença. Que bom se nós, não como presidiários, tivéssemos a mesma abertura para receber a palavra de Deus. Mas eu também gosto, quando a igreja pesa todas as coisas, leva diante da palavra de Deus e fala assim, isso que o pastor está falando é verdade, eu posso acreditar, vamos caminhar. Ou isso não é tão bem assim, vamos esclarecer isso melhor. Isso é bom, mas quando a gente recebe com calor a palavra de Deus, ele muda a história, como mudou a história de Lídia. Mas não só a história de Lídia. Quando Paulo saía daquele lugar de culto ou de oração, mas também em lugar de lavar roupas, apareceu uma menina. E essa menina tinha um espírito de adivinhação. Ela, sei lá se ela jogava búzios, sei lá se ela lia carta, tarô, ou o que ela fazia, mas ela enganava as pessoas com as suas adivinhações, e ela dava lucro aos seus donos, aos seus senhores. Mas ela começa a falar algo bom, ela começa a falar assim, olha, esse tal de Paulo, esse tal de Silas, eles estão falando coisa boa, eles estão falando da salvação, vocês podem escutar ele. Mas olha só, quando essa palavra, mesmo sendo boa, na boca de alguém que não quer o bem, ela pode ser distorcida no meio do caminho. E Paulo vai se enfurecendo com aquilo ali, até que ele chega e diz, em nome de Jesus, filha, fica quietinha, espírito vai embora. E os espíritos foram embora, porque aquilo era só confusão. Meu irmão, confusão. Nós temos muitas confusões criadas no meio da igreja em nome de Deus. Algumas pessoas falam assim, o que eu estou fazendo é bom, aquilo que eu estou fazendo é legal e tal. Mas se não tem um direcionamento dado por Deus, cria confusão, gera... Diz assim que
de boa vontade, o inferno está cheio. Quando nós somos direcionados por Deus, a coisa acontece. Quando não é direcionado por Deus, as confusões vêm e a gente não consegue sair delas. Por isso, se está no meio da confusão, busca o Senhor, para que o Senhor possa dar discernimento. Né? Se alguma coisa está... Às vezes, vamos uma coisa besta aqui, às vezes você está em casa, a família reunida ali, aí você fala, eu vou louvar a Deus, aí põe lá um CD, uma música, e começa a ouvir no maior volume, e aí tem um filho querendo estudar, tem outro querendo fazer alguma coisa, ele começa, abaixa isso aí, você fala, mas eu estou louvando a Deus, tem coisa boa, mas está acabando com a paz. Então não é só porque é bom, que todo mundo tem que fazer, né? Tudo tem que ter um tempero, tem que ter uma medida certa. E essa moça, por mais que estivesse falando que Paulo e Silas falavam de salvação, ela saiu do tempero, ela foi para um lado do deboche, ela foi para um lado que Paulo não gostou. Ele disse, em nome do Senhor Jesus, arreda-te, vai embora. Nós precisamos em casa, às vezes dar um passo atrás, recuar, até nas nossas boas ações. Olha, se eu estou fazendo um negócio legal aqui em casa, mas está incomodando todo mundo, está infernizando todo mundo, está avacalhando a paz. Espera lá, vamos dar um passo para trás, vamos olhar direito esse horizonte aqui, porque não está certo. Ou então seu pai, sua mãe, seu filho vai ter que levantar a mão e falar, sai diabo. Credo, né? Em nome de Jesus, desliga esse louvor aí, me deixa estudar. Será que nós vamos precisar chegar nisso? Não, né? Por isso a gente precisa prestar bastante atenção no Espírito que habita em nós, em nome de Jesus. E aí, os donos daquela moça chamam as autoridades sem julgamento algum, pegam Paulo e Silas e batem com varas, eles estão lá todos ensanguentados, vão para a cadeia e falam para o carcereiro assim, olha, guarda esses moços em segurança, eles são perigosos, como esses moços são perigosos, eles estão pregando costumes que nós não temos. Aí o carcereiro pega Paulo e Silas e coloca lá na última cela, com os pés presos no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estão cantando e louvando a Deus. Meu irmão, que dia comprido, não? No interior, na roça, o dia começa quando o sol está nascendo, às vezes antes. Essas mulheres estão indo para o rio, lavar roupa. O Paulo vai começar a sua pregação 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 no máximo. 8 horas da manhã ele prega, a endemoniada vai atrás dele, ele liberta, aí vai para a praça, apanha na praça. Então, de manhã até meia-noite, Paulo está lá na lida, o dia inteiro sofrendo, apanhando. Meia-noite, depois de um dia exaustivo, alguém pode falar assim, esse homem está cansado, esse homem vai agora desmaiar, apanhou, pregou o evangelho, não diz aqui que ele almoçou, deve estar com fome. Meia-noite, o que Paulo vai fazer? Vai murmurar, vai reclamar da vida, vai falar, Senhor, estou aqui pregando o evangelho, vem parar na cadeia, que negócio é esse? Mas ele não reclama, ele louva a Deus, ele exalta o nome do Senhor. Eu não sei o que ele está cantando, mas há um cântico antigo, que ele em hebraico ele é assim, Shalom Adonai Shalom, Shalom Adonai Shalom, Shalom Adonai Shalom Adonai, Shalom Adonai Shalom. A paz do Senhor, 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 a paz. Eu não sei o que Paulo estava cantando, mas ali naquele lugar ele está dizendo assim, não quero guerra, eu quero libertação. Não quero aqui falar mal dos pretores, não quero aqui falar mal do governo de Roma, não quero aqui falar mal de Deus, não quero falar mal de Lídia, não quero falar que a água do rio estava fria, não quero falar que a varinha que o cara me bateu ainda tinha espinho ainda, não quero reclamar da vida, eu quero que a paz do Senhor venha sobre esse lugar. E ele começa a cantar e a exaltar o nome do Senhor, e aquele lugar
fica cheio da presença de Deus, e a presença de Deus ali é tão grande que não houve um terremoto de fora para dentro, não, meu irmão, houve um terremoto de dentro para fora. A presença de Deus foi inundando aquele lugar, foi enchendo, foi de tal maneira que não podia caber na cadeia, não podia caber na cidade, não podia caber nem na Europa inteira, e aquele negócio sacode, treme, a cadeia cai, os grilhões caem, o tronco é despedaçado, e tudo vai embora, mas Paulo continua ali, porque o plano de Deus não era que Paulo libertasse a sua vida, o plano de Deus era que Paulo libertasse todos os que estavam presos, mas também o carcereiro, aquele que com medo levou Paulo lá para o mais fundo da cadeia, aquele que com medo prendeu os pés de Paulo, aquele que com medo, depois que treme tudo, ele pega uma espada e fala assim: vão me matar. Porque quando as autoridades souberem que eu deixei fugir todos os prisioneiros, eles vão me matar. Então, vou antecipar, vou pegar a espada e vou tirar a minha própria vida. Mas Paulo não queria a sua própria liberdade, ele queria a liberdade de todos. E ele diz: ei, opa, grita lá do fundo. Adriano não gosta muito não, mas eu acho que ele não gritou assim: ei, pare. Acho que ele gritou assim: você aí, não morre não! Eu acho que foi um trem assim. Como é que foi? O Fábio tem a voz mais... Como é que é? O Paulo gritando lá da cadeia pro carcereiro: ei, não morre não. Como é que é? Faz, por favor. Como é que o Paulo fez? Ei! Não morre não! Vamos daqui! Vozeirão, né? E Deus entra na história. Aquele homem não perde a vida, aquele homem não perde os prisioneiros, aquele homem ganha a vida eterna. Aquele homem ganha não os prisioneiros e suas prisões, aquele homem ganha a liberdade espiritual e toda a eternidade. Há uma frase do fundador aí do nosso movimento, né, de John Wesley, que eu amo, mas ele diz assim: eu adoro a sabedoria de Deus. E até um texto, o título de um livro: eu adoro a sabedoria de Deus. Quando que Wesley falou eu adoro a sabedoria de Deus? Ele estava na neve, andando a cavalo, indo para uma igreja pregar, ele lá no cavalinho dele, aí na neve, o cavalinho derrapa, cai, e ele quebra a perna dele fica presa debaixo do cavalo, e não sei se o cavalo morre, o que acontece e tal. Sei que Wesley está preso ali, ele começa a gritar por socorro, e vem uma família de uma casa que havia próximo, e tira o Wesley ali, não sei se salva o cavalo ou não, mas leva o Wesley para dentro da sua casa, e ali o Wesley fica ali alguns dias, e ali em alguns dias ele prega o evangelho, e ali em alguns dias pregando o evangelho, toda a família se converte, e ele diz assim: eu adoro a sabedoria de Deus, que me tirou do cavalo, eu adoro a sabedoria de Deus que derrubou o cavalo, eu adoro a sabedoria de Deus que quebrou a minha perna, para que essa casa fosse salva, aleluia. Ele não está perdendo tempo, ele não está passando, ele não está reclamando da vida: ai, minha perna está doendo, ai, essa casa, sei lá, está com cheiro disso, está com cheiro daquilo, ai, a comida aqui não é boa. Ele não está reclamando de nada, ele diz: eu adoro a sabedoria de Deus, me tira daquele lugar, me traz para cá, para que a palavra do evangelho seja pregada. Eu posso dizer que Paulo falou assim: eu adoro a sabedoria de Deus, que me tirou do rio, que me fez encontrar com aquela mulher, que me levou para a praça, que deixou aqueles homens baterem em mim, que me trouxe aqui para essa prisão, para que uma vida pudesse ser salva. Mas não foi só uma vida. Os companheiros de prisão escutavam as canções, ouviam a palavra, o carcereiro ouviu, a sua família ouviu, e naquele dia que não acaba nunca, começou às 6 horas da manhã num dia, ele está lá pregando, vai ser açoitado, vai para a cadeia, diz que por volta de meia-noite a cadeia treme, o carcereiro vem, lava as costas de Paulo, Paulo prega para ele, se converte, e diz que no outro dia ele põe a mesa, ele chama Paulo para a casa dele, 6 horas da manhã do outro dia, eles estão colocando a mesa para tomar um café com leite, um pão com manteiga na chapa, e dizendo assim: como Deus é bom, eu adoro a sabedoria de Deus, que me levou para o rio, me levou para a cadeia,
mas que salvou vidas. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, mesmo quando a gente não conhece. A gente não entende o cuidado, a ação, a soberania de Deus. Mas, meu irmão, quando a gente se deixa levar, se deixa usar pelo Senhor, o Senhor faz grandes coisas. O Senhor opera maravilhas. Nós, às vezes, colocamos dificuldades. Na nossa caminhada mesmo, né? É difícil ir para a igreja. A igreja é às 6 da noite, eu preferia que fosse às 7. A igreja é às 7, como eu queria que fosse às 6. Depois que eu saio da igreja é perigoso. Antes de eu ir para a igreja, não sei o que lá, está muito cedo, jogo do Corinthians, não vai dar para ir. E a gente começa a colocar umas coisinhas aqui, umas coisinhas lá. Aqui na igreja nós temos os PGs, e teve um tempo que nós tínhamos mais de 20 PGs, hoje tem 10, pouco menos. E aí alguém que fala assim, eu não sou um bom líder, eu não sei falar, eu não sei como pregar, eu não sei como acolher. A gente inventa um monte de desculpas. E meu irmão, se você der vazão às desculpas, nós temos um monte. Ixi, como nós temos desculpa para não estar aqui, para não abrir igreja, para não pregar, para não falar, para um monte de coisa, Você pode colocar, e todas elas você vai falar assim, é legal isso que você está falando. Mas só vai ter uma coisa que vai nos fazer levantar 6 horas da manhã e ir para o rio. É a certeza e convicção de Deus, de que Deus age em nós e através de nós e apesar de nós. Mas Deus quer nos usar. Nós temos que ser as bocas, as mãos, os pés de Deus. Ainda na história de João Wesley começou a pregar nas igrejas, as igrejas começaram a se movimentar com a sua pregação, e um dia ele voltou na igreja onde o pai dele foi pastor durante toda a vida, muitos anos da sua vida. O pai dele havia morrido e foi enterrado no cemitério que havia no fundo da igreja. E aí, quando ele chegou naquela igreja para pregar e para visitar a família e tal, o pároco, o pastor daquela comunidade, não deixou Wesley pregar ali. Ele era um avivalista, ele estava falando umas besteiras ali e tal, e ele não deixou. Então Wesley sai da igreja, sobe no túmulo do pai e começa a pregar. E essa pregação vai crescendo e as pessoas vão chegando e vão convidando outras, e vão convidando outras, e vão convidando outras. E em cima do túmulo do pai ele prega para mais de 1000 pessoas. Ele prega para mais de 1000 pessoas em cima do túmulo do pai. E esse movimento começa, a pregação ao ar livre de Wesley, Carlos Wesley e Whitefield, e revoluciona a igreja da Inglaterra, e faz com que a pregação do evangelho na Inglaterra foi tão grande, que na mesma época, a Revolução Industrial gerou na França uma Revolução Francesa sanguinária, que matou milhares e milhares de pessoas. Mas na Inglaterra, a mesma revolução não gerou uma revolução sanguinária, porque havia um povo de Deus orando pela nação. Um povo de Deus dizendo assim, nós precisamos reformar a igreja, nós precisamos reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. E Wesley começa com essa pregação, a espalhar a santidade bíblica por aquela nação. E Deus age, e Deus faz, e Deus salva milhões e milhares de pessoas pela pregação do Evangelho. Meu irmão, se Paulo é demais para nós, se Wesley é demais para nós, se Timóteo é demais para nós, não fique preocupado não, porque talvez hoje nós sejamos pequenos, mas amanhã o Senhor fará de nós homens e mulheres de influência nesse mundo. Não pare. Não pare porque está frio, porque está quente, porque está chovendo ou deixando de chover. Se Deus quer te usar, Ele vai te usar. Difícil é se nós não fizermos e as pedras tiverem que clamar em nosso lugar. A Esther estava no palácio, eu gosto muito desse texto de Esther. E numa época onde o povo de Deus estava sendo perseguido, iam morrer milhares naquele dia, o primo dela, tio-primo, nunca sei o que ele é, Mordecai, vai atrás dela e fala assim, quem sabe, para uma situação como essa, Deus te plantou no palácio para salvar vidas.
Então eu creio, meu irmão, que o lugar onde Deus te plantou, aqui na Central de Guarulhos, o Wagner lá em Arujá, né, o Felipe lá nos Estados Unidos, né, o lugar onde Deus te plantou, não foi para você passar tempo. Igreja Central de Guarulhos e todos aqueles que depois forem ouvir essa pregação na internet que está sendo gravada. Jesus amado, né? O lugar onde Deus te colocou, você pode ser um Paulo e um Silas, um Wesley ou uma Rita, uma Marcinha, um Abraão. Deus pode te usar grandemente. Deixa Deus te usar. Deus salvou naquele dia Lídia e sua casa, a mulher endemoniada, os presos, o carcereiro e toda aquela casa, e plantou ali uma igreja, com todas as dificuldades, com os açoites, com as cobras, com a fome, com o cansaço, com a sede, não importa. Deus usou todas essas coisas, mas o nome dele foi fincado ali, estabelecido ali como princípio, como igreja, como padrão de conduta, como fé que gera vida e vida em abundância. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Assim como Deus fez com Paulo, Deus fez com Silas, Deus continua a fazer hoje. Deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Vamos orar por isso? Uma igreja simples, com pessoas simples, mas cheias do poder do Espírito Santo de Deus. Nós vamos continuar sendo simples. Uma vez eu ouvi uma frase, você já deve ter ouvido também, um moço orando e falou assim: eu não preciso ter uma grande fé em Deus, eu posso ter uma pequena fé num grande Deus. Deus é o Deus que faz. Deixa Deus te usar, que aquilo que é obra de Deus vai se cumprir, para a honra e glória, louvor do nome dEle. Vamos orar? Quais são hoje os rios que estão na sua vida, as situações que você tem que romper com elas, e de forma simples, deixa o Espírito Santo de Deus te levar. Vamos orar. Deus Santo, nós encerramos, ó Pai, essa palavra, clamando, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor levante aqui homens e mulheres inspirados pelo Senhor, na simplicidade da vida, para levar a palavra de salvação aonde o Senhor os plantou, aonde o Senhor as plantou, onde os teus filhos e filhas forem, ó Deus, que eles sejam bênção, sejam sal da terra e luz do mundo. Como ministro do Evangelho do Senhor, ó Pai, eu quero abençoar esta igreja, em nome de Jesus. Amém.